pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Hoje nós apresentaremos a vocês a relação fundamental da trigonometria. Bom, inicialmente considere um triângulo retângulo qualquer. Então nós iniciaremos desenhando um triângulo retângulo qualquer. Então temos aqui o nosso triângulo retângulo. Como ele é retângulo, nós sabemos que vale o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Nós sabemos que isso daqui é verdade pelo teorema de Pitágoras, ok? Não é nada demais. Agora, escolha um ângulo qualquer. Vamos escolher aqui o ângulo B, esse ângulo ABC. O ângulo ABC, nós chamaremos de B com um chapeuzinho, e essa notação você já aprendeu, ok? Responda para mim, quem é o seno do ângulo B? Você aprendeu que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então isso aqui é igual ao cateto oposto B dividido pela hipotenusa A. Deixa eu apagar aqui. Se você fizer meio pelos extremos, você vai achar que o B é igual, meio pelos extremos, a vezes o seno de B. Já já você vai entender por que é que eu estou fazendo isso. Quem é o cosseno do ângulo B? O cosseno do ângulo B vai ser igual ao cateto adjacente ao ângulo B dividido pela hipotenusa. Então é C sobre A. Isso significa, se você fizer meio pelos extremos, você vai achar facilmente que o C, aqui ó, multiplicando cruzado, é igual a A vezes o cosseno do ângulo B. Veja, agora você tem o B e você tem o C. Aqui você tem o B e aqui você tem o C. Então, pelo teorema de Pitágoras, deixa eu copiar ele aqui para não ter a necessidade de escrever novamente, certo? Pelo teorema de Pitágoras, o que é que nós temos? Nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas, quem é C? C é A cosseno B. E quem é B? B é A seno B. Então, isso vai ficar igual a A ao quadrado, eu repito, vai ser igual a B ao quadrado, mais quem é B? B é A seno B. Então vai ficar A vezes seno B. Eu estou só substituindo, ó, se você prestar atenção. Beleza? A ao quadrado mais C ao quadrado. E quem é C? A cosseno B. Aí fica A vezes o cosseno B ao quadrado. Beleza? Deixa eu só afastar agora aqui. Ok. Então, A ao quadrado, estou repetindo esse lado, vai ser igual, como é que você faz essa operação? O expoente vem para o A e o expoente vem para o seno também. Beleza? Vai ser igual a ao quadrado vezes
o seno ao quadrado de B, chapéu. Mais o 2 vira expoente do A e o 2 vira expoente do cosseno. A ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado do ângulo B. Beleza? E agora, o que é que você pode fazer? Você pode dividir tudo, simplificar tudo, dividir tudo por A ao quadrado. Divide esse aqui por A ao quadrado e esse daqui por A ao quadrado. Dividir ambos os lados por A ao quadrado. E agora, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual a 1. Esse A ao quadrado vai embora com esse A ao quadrado, fica só seno ao quadrado do ângulo B, chapéu, mais ângulo B, mais esse A ao quadrado vai embora com esse A ao quadrado, fica o cosseno ao quadrado de B, chapéu, e temos a relação fundamental da trigonometria, para você não decorar goela abaixo, ok? O que é que isso quer dizer? Que se você pegar o seno de um ângulo, elevá-lo ao quadrado, pegar o cosseno do mesmo ângulo, elevá-lo ao quadrado e somar, sempre será igual a 1 essa soma. Por exemplo, seno de 15 graus ao quadrado mais o cosseno de 15 graus ao quadrado é igual a 1. Seno de 45 ao quadrado mais o cosseno de 45 ao quadrado é igual a quanto? Igual a 1. Então, seno de beta, o seno de B chapéu ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de B chapéu é igual a 1. E temos aqui a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Bom, por que aqui isso é importante? Além de ser uma bela relação, muito importante, essa relação fundamental dá origem ao ciclo trigonométrico, que você vai ver na próxima aula. Porém, antes da próxima aula, vamos aqui dar relação fundamental. Deixa eu colocar aqui o nome. Temos aqui a relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de um ângulo B mais o cosseno ao quadrado de um ângulo B sempre será igual a 1. Dessa relação fundamental da trigonometria decorrem outras relações, daí a importância da relação fundamental da trigonometria. Quer ver? 1 minuto. Você aprendeu que a relação fundamental relaciona seno e cosseno, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Só mudei aqui o 1 de lado. O 1 estava aqui, eu coloquei para o outro lado, mas não tem problema. Beleza? O que é que acontece se eu dividir tudo por seno ao quadrado? Dessa forma aqui. Se eu pegar, dividir aqui por seno ao quadrado e aqui por seno ao quadrado. Deixa eu colocar esse 1 mais para cá. O que é que acontece? Vamos ver o que é que acontece. Seno ao quadrado de B, chapéu, seno ao quadrado de B, chapéu, seno ao quadrado de B, chapéu. Perceba que essa operação é possível porque eu dividi ambos os lados pelo mesmo fator, mantendo assim a igualdade. Beleza? Então, dividi ambos os lados por seno ao quadrado de B chapéu. Então, vamos lá. Isso aqui é 1, correto? Isso aqui é 1. Mas, quem é seno ao quadrado dividido... Quem é cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado? Lembre-se que a tangente de um ângulo B é igual a seno de B
sobre o cosseno de B, certo? E que a cotangente de B é igual, aí você inverte, ao cosseno de B dividido pelo seno de B. Então perceba que esse fator aqui, quem é? É a cotangente ao quadrado. Coloquei o quadrado em ambos os lados. Então todo esse pedaço aqui é igual a cotangente ao quadrado do ângulo beta, do ângulo B. E esse pedaço aqui, o que é? Você aprendeu que 1 sobre o seno é igual a cossecante. Então 1 sobre o seno ao quadrado vai ser igual a cossecante ao quadrado. Então esse pedaço aqui é a cossec ao quadrado de B. E temos aqui outra relação que decorreu da relação fundamental da trigonometria. 1 mais a cotangente de B ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado de B. Beleza? Veja que nós dividimos por seno ao quadrado de B. O que acontece se agora nós dividirmos a relação fundamental da trigonometria não por seno ao quadrado de B, mas por cosseno ao quadrado de B? Vamos lá fazer? Então vamos lá. Temos aqui novamente a nossa relação fundamental da trigonometria. Antes eu dividi tudo por seno ao quadrado de B, do ângulo B. Agora eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado do ângulo B. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de B, chapéu. Cosseno ao quadrado de B, chapéu. Cosseno ao quadrado de B, chapéu. O que é que acontece? Isso daqui é 1. Vou colocar aqui e o igual. Então aqui é 1, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é isso mesmo, tangente, ou simplesmente TG ao quadrado de B, chapéu. E quem é 1 sobre o cosseno ao quadrado? Você aprendeu que 1 sobre o cosseno é a secante. Então 1 sobre o cosseno ao quadrado é a secante, é a sec ao quadrado de B, chapéu. E temos outra relação que agora relaciona a tangente com a secante. O que é que essa relação diz? Que a tangente ao quadrado de B, de um ângulo B, que a tangente ao quadrado de um ângulo B mais 1 é igual a secante ao quadrado. Beleza? Então vamos aqui fazer uma tela com essas 3 relações que você aprendeu hoje. Bom, então está aqui um resumo da aula de hoje. Esse item 1 é a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de B de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Da relação fundamental decorre esse item 2, que diz que 1 mais a cotangente ao quadrado de B de um ângulo é igual a cossecante ao quadrado deste mesmo ângulo. E da relação fundamental também decorre esse item 3, que diz que a tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é igual a secante ao quadrado deste mesmo ângulo. Beleza? Qual é a relação mais importante? A relação do item 1, que é a relação fundamental, porque dele decorrem os outros. Beleza? Porque os outros decorrem dele, melhor dizendo. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima aula, que nós falaremos de ciclo trigonométrico.